Caros amigos, esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado. Questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode e nem deve saber tudo, e Deus assim o quer na sua providência perfeita. Nós precisamos, segundo nós aprendemos nessa questão em O Livro dos Espíritos, nós precisamos ter os pés firmes na atual encarnação. Consequentemente, conhecer o passado é prejudicial ou seria prejudicial para nós outros. Questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? À medida em que o homem se desenvolve, e desenvolve, portanto, a sua inteligência, ele tem mais possibilidade de discernir entre o bem e o mal. E é aí que está o mérito, quando ele não sabe o passado. Consequentemente, ele faz a opção já de moto próprio a partir do processo educativo que ele recebeu nesta existência. Mas quando ele volta para o mundo dos espíritos, tudo aquilo que ele tinha como conquista está em sua memória e ele vai rever tudo isso. A resposta a essa pergunta é bastante longa e valeria a pena os caros amigos irem meditar sobre toda a resposta. Questão 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como em suma alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento ao seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, não está menos sujeito às tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação. Tudo é uma questão de evolução moral. Existem mundos em que os espíritos que lá se encontram têm possibilidades e até mesmo conhecem as suas vidas anteriores. E a felicidade de que eles desfrutam é evidentemente proporcional às suas consciências. Mas existirá mundos em que o espírito tem necessidade de passar por determinadas provações e, consequentemente, determinados sofrimentos. Nem por isso, conhecendo o passado ou não conhecendo o passado, seria diferente. O que importa é entendermos que, à medida em que nós avançamos moralmente, nós temos possibilidade de compreender o passado e, com isso, tirarmos mais proveito das situações na qual nós estamos ou estaremos, para que nós possamos nos sentir felizes, porque esse é o objetivo final das nossas existências: perfeição e felicidade. Questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre, embora alguns tenham a possibilidade e realmente o conhecimento daquilo que fizeram em outras existências, ou aquilo que viveram, mas quase sempre estão impedidos de falar sobre isso. Questão 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido. Questão 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, mas quase sempre é uma ilusão. Por isso não se deve acreditar piamente naquilo que se entende como sendo revelação do passado. Nós poderemos nos enganar muito a respeito disso. Questão 397.
Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, em decorrência até mesmo do peso, da estrutura física do nosso organismo. Nos mundos mais elevados, onde os corpos causam menos impacto nos espíritos, a lembrança do passado é mais profunda. Questão 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, mas até certo ponto, porque o espírito nessa existência já pode ter progredido muito. De qualquer forma, a análise a que propõe, por exemplo, Santo Agostinho nas duas questões 919, é extremamente importante para a gente identificar quais são as tendências, as inclinações que nós trouxemos de outras vidas, estejam elas bem latentes ou ainda já num processo de declínio no impacto em nossos costumes de agora. Questão 398A. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Isso vai depender do seu adiantamento, do seu desenvolvimento. Se ele cedeu à tentação é porque ainda não está do jeito que havia programado estar quando aparece a oportunidade dessa ou daquela escolha. O homem sempre será responsável por aquilo que ele faz e ele precisa, evidentemente, ser provado nas suas questões evolutivas para que ele possa ratificar definitivamente o degrau espiritual alcançado. Questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, porque cada um de nós é punido naquilo que errou. Mas nós não podemos daí tirar uma conclusão para todas as situações, porque além das expiações que corrigem o passado, nós temos as provações visando o futuro. Por um e por outro, o melhor que temos a fazer é observar e escolher sempre o bem. Pensemos nisso.